Olá, bom dia! No ar para você mais um OAB na TV em versão live, levando para você que está em casa conteúdo com o objetivo principal de aproximar você, espectador, da OAB Bahia. A gente tem recebido aqui, desde o início da pandemia, importantes convidados tratando aí dos assuntos referentes às comissões. Hoje a gente vai falar sobre o marco legal do saneamento. Você entende um pouquinho, sabe como é que está a situação do saneamento no Brasil e na Bahia, hein? Este universo é muito importante a gente tomar conhecimento. A gente vai estar conversando hoje aqui com o Guilherme Pereira. Guilherme é presidente da Comissão de Concessões e Parcerias Público-Privadas da OAB Bahia. Por que, Milena, falar de parceria público-privada? Qual a relação com o saneamento? Porque é através de parcerias públicos-privadas que nós teremos aí mais investimentos nesse setor por conta do novo marco legal. A OAB já está com a gente, quero cumprimentar aqui meu amigo e produtor Dalmi, cumprimentar o pessoal também da Sodier Salvador de Lauro de Freitas, o Gel Varela, Tiago Miranda, advogados também que estão aqui com a gente, todos os espectadores. Em nome deles, cumprimento a todos vocês e digo que, claro, vocês podem participar com a gente, interagir, mandar sua pergunta, tirar suas dúvidas e encaminhar, né, a nossa live para seus amigos e seguidores, para que mais pessoas tenham acesso aí ao nosso conteúdo. Já estou aqui solicitando a participação da OAB para o Dr. Guilherme Pereira conversar com a gente um pouquinho a respeito tão importante e que ainda é desconhecido, né, pela maioria dos brasileiros. A gente não tem nem ideia de qual porcentagem aí tem acesso à água tratada, ao saneamento básico, né? O esgoto da sua casa e tem coleta, como é que está a situação no seu bairro? A gente tem visto aí diversas vezes em matérias, né, como é que está a situação crítica, né? Quando tem chuvas aí, como aconteceu agora, semana passada, a gente viu diversos pontos da cidade alagados e é uma realidade que reflete aí em diversos pontos, né, do nosso Brasil, por falta de quê? De saneamento, por falta de esgotamento sanitário, por falta de preocupação e de investimentos nesse setor. Doutor Guilherme, bom dia, o senhor já está conectado com a gente, quero primeiro agradecer aí a sua disponibilidade em estar conosco, te desejar uma excelente quarta-feira, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Milena, bom dia a todos que nos assistem pela TV Assembleia e a TV OAB. É sempre um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema. Muito bem, queria o feedback aí do pessoal que está acompanhando a gente. A sua imagem travou um pouquinho, o áudio chegou perfeito, até para o pessoal dizer como é que está o áudio, como é que está a imagem, a gente continuar aqui o nosso programa, porque ao vivo tem dessas coisas e na internet são nossos espectadores que são nossos auxiliares, né, de áudio, vídeo, estúdio, iluminação e tudo mais. Doutor Guilherme, eu estava conversando aqui na abertura, né, falando um pouquinho da realidade do saneamento no nosso país, tem até alguns números aqui, né, da produção, 35 milhões de brasileiros não têm água tratada, também 100 milhões não têm coleta de esgoto. É uma situação muito preocupante. Eu queria saber como é que está, na sua opinião, a situação do saneamento no Brasil e expectativas mesmo, né, de mudança com esse novo marco legal. Milena, infelizmente os números não são interessantes, né? A gente tomar como base a premissa de que os números não mentem, então isso é uma realidade, infelizmente, que ainda assola o nosso país. Qual é a minha visão sobre o saneamento no Brasil? Tá? Nós tivemos lá, no início da década de 70, uma política de saneamento que foi o Planasa, na qual se baseou, e na minha opinião, acertadamente, na execução desses serviços por companhias estatais que celebravam contratos diretamente com os municípios, né? É preciso aí registrar que a titularidade do serviço de saneamento previsto na Constituição ela é dos municípios. No entanto, um país como o Brasil, com diversos municípios, né, e uma desigualdade regional grande, nem sempre esses municípios têm capacidade orçamentária, econômico-financeira, técnica de levar a cabo a contratação e implementação de um serviço tão complexo como é um serviço de saneamento, né? Serviço de saneamento, você predispõe aí uma captação de uma água numa bacia hidrográfica, você construir estação de tratamento, distribuição, então, enfim, é de fato uma prestação de serviço de certa forma complexa, seja do ponto de vista técnico, econômico, financeiro e jurídico também, tá? Pois bem, lá atrás se instituiu
essa política, no meu entendimento, acertada. O Estado, né, um ente federativo com maior capacidade orçamentária, maior capacidade de reunir competência técnica, enfim, e se constituíram as companhias estatais, no nosso caso específico que nós temos em base, né, e essas companhias estatais celebraram contratos, né, chamados contratos de programa diretamente com os municípios, e assim foi se prestando esse serviço. O que é que acontece, no meu entendimento, né? Nós evoluímos bastante, seja a nível de legislação, seja a nível de modelos contratuais, seja a nível, inclusive, do modelo do Estado brasileiro, né? É importante ressaltar aí que lá no início da década de 90, ali os primeiros metade da década de 90, governo Fernando Henrique, nós tivemos uma reforma do Estado, na qual a função reguladora do Estado, né, ela passou a ser mais preponderante do que necessariamente a atuação diretamente do Estado, né, a prestação de alguns serviços. Tá? E a partir dali você observa a Lei de Concessões Comum 8987 de 95, 2004, a Lei de Parcerias Público-Privadas, que são modelos contratuais que nitidamente chamam a iniciativa privada também para prestar, né, alguns serviços públicos, investindo, porque, óbvio, no fim das contas, o que a gente precisa é de recurso, né? Para a gente ter de recurso e da alocação eficiente desse recurso, né? Para se ter uma ideia, o ano passado, a KPMG com a ABCOM, que é a Associação Brasileira de Concessionárias Privadas de Saneamento, realizaram um estudo demonstrando o seguinte: no plano de saneamento de 2012, o último elaborado, né, você tinha aí uma necessidade de um investimento de cerca de 392 bilhões para se universalizar 99% do serviço de água e 90% do serviço de esgoto para a população até 2033. Infelizmente, de 2013 a 2018, só foram aplicados 63 bilhões. Então, observe, menos da metade, né? E é óbvio, se você só tem uma fonte de receita, que é a fonte pública, ela nem sempre é capaz de suprir um montante dessa natureza. Então, você tem que trazer uma outra fonte de receita, que é a fonte privada, para que juntos você possa se complementar e conseguir, de fato, fazer os investimentos necessários e cumprir essa meta. Tá? Então, agora, doutor Guilherme, deixa eu te interromper uma coisa, porque você tocou num assunto que me chama a atenção. Antes da pandemia, eu fiz uma matéria, né? Justamente foi uma movimentação lá na Assembleia, tratando deste novo marco legal, tratando dos problemas, né, que terão por conta do interesse mesmo, né, dessas empresas, dessas parcerias em determinadas áreas do nosso Estado. Justamente por conta da rentabilidade desse investimento, que todo mundo que investe, lógico, quer ter lucro. Eu avalio hoje o sistema de saneamento nosso como muito deficiente, é necessário muito investimento. O senhor acha que os investimentos públicos, então, estão deixando a desejar? A solução seria, de fato, essa parceria público-privada? E até que ponto a gente tem que ter esse controle de divisão mesmo de áreas, né? Eu vi que algumas áreas do Estado têm mais interesse que outras, por conta de número de empresas que tem ali, de quanto vai poder monetizar os investimentos no saneamento naquela área. Fala um pouquinho disso para que o espectador tenha consciência, né, de quantas questões a gente tem que estar atento quando se fala de saneamento e de investimentos nesse setor. Primeiro, eu entendo que sim, a solução perpassa pelo fomento à iniciativa privada a prestar esse serviço, justamente para você ter uma fonte nova de recursos, tá? E mais, o que eu acho também é que esse modelo das companhias estatais, ela foi instituído sobre um modelo sem concorrência, sem competição. Tá? É importante registrar que as companhias estatais, elas tinham a prerrogativa de celebrar esse contrato com a contratação direta com o município. Para mim, a grande inovação do novo marco é vedar essa possibilidade e agora qualquer contratação terá que demandar uma licitação à concorrência. A competição, né? Você acaba gerando, enfim, um investimento em tecnologia, senão você perde para o seu concorrente, enfim, e você acaba gerando a alocação eficiente desses recursos. Então, primeiro ponto, eu acho que sim, a solução perpassa pelo fomento da iniciativa privada. Agora, como você bem colocou, Milena, a iniciativa privada, obviamente, ela só vai investir num projeto que ela tenha retorno do investimento e uma remuneração, uma lucratividade. E aí é o grande desafio das novas modelagens que venham a ser desenvolvidas e colocadas aí, né, em licitação. Porque, de fato, dado as diferenças regionais, nós temos municípios pequenos
E realmente, vis-à-vis o investimento a ser realizado e a capacidade de cobrança dos usuários direto, realmente você não tem esse retorno do investimento. Aí vai ser realmente o desafio da modelagem de conseguir reunir, né, grupos de municípios que você tenha alguns muito rentáveis, outros mais ou menos rentáveis e outros deficitários, para que junto desse agrupamento, né, você licite, vamos dizer assim, lotes, blocos, tá certo? Trazendo a iniciativa privada, de fato, para esse investimento, tendo em vista que no conjunto ali daqueles municípios acaba sendo rentável a prestação desse serviço. Avaliando, doutor Guilherme, de forma geral, eu vendo dados, né, até para começarmos essa entrevista, vi de fato que o setor público ele tem dificuldade mesmo, né, de facilitar, né, a inserção dessa parceria, dessa iniciativa privada no setor, né, de saneamento. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que está a realidade atual? Tem empresas querendo de fato investir? Como é que está a participação do setor público nisso? Qual a expectativa a gente pode ter aí de melhora mesmo, de mais investimentos e de que, pelo menos o básico, né, que é o direito constitucional, que o saneamento e a água chegue para todo mundo, com qualidade? Esse estudo da KPMG da Abicom trouxe um número, atualmente, tá? 94% dos serviços de saneamento são prestados pelas companhias estaduais e apenas 6% por concessionárias privadas. O que eu posso dizer para você, Milena, é que, de fato, sim, existe um apetite pela iniciativa privada para, vamos dizer assim, ter uma maior participação aí, vamos chamar, nesse mercado, tá? Obviamente, desde que você tenha, de um lado, segurança jurídica, e aí eu acho que o novo marco, de certa forma, ele aponta nesse sentido, ainda que se faz necessário um decreto regulamentando esse novo marco, tá certo? E esse decreto virá, existe essa expectativa, tá? E, obviamente, como a gente colocou, que você tem projetos rentáveis, né, que garantam aí o retorno do investimento. Tá? Então, o que eu posso dizer, e tivemos aí recentemente a licitação da Companhia de Águas da Metropolitana de Maceió, a Casal, foi um sucesso do ponto de vista de arrecadação, inclusive de valor de outorga. Certo? Estamos aí na expectativa da SEDAI, no Rio de Janeiro, eles fizeram, inclusive, uma modelagem nesse sentido, de reunir, né, ali a região em municípios, em áreas, né, procurando dar rentabilidade ao final, seja um lote com um município menos rentável ou deficitário, o outro bem rentável. Tá? E a gente vê, sim, uma movimentação, sim, da iniciativa privada interessada, até mesmo porque existe uma demanda que o Brasil não vai poder mais se furtar a atender essa demanda. Agora, explicando assim um pouquinho para o espectador de que forma, né, o marco legal ele fomenta a entrada dessas novas empresas e de parcerias público-privadas no setor do saneamento. Primeiro, ele vedou essa possibilidade de uma companhia estatal poder fazer uma contratação direta com o município. Tá? A partir de então, qualquer município, seja ele reunido numa microrregião, seja ele isoladamente, terá que contratar esse serviço por meio de uma licitação. Né? Então, é o que eu digo, você traz o elemento concorrência. Né? E se você traz o elemento, você coloca as suas exigências no edital, seja técnico, econômico, financeiras, capacidade de investimento em tecnologia, e essas exigências têm que ser, né, atendidas pelos licitantes. Você tem um ambiente competitivo de concorrência, que, no meu entendimento, é a grande inovação desse marco. E desafios, hein, doutor Guilherme? O que é que você pode falar assim, em termos de desafios para assim, universalizar, né, mesmo esses serviços? Olha, o grande desafio... O que seria, né, essa universalização em uma situação tão diversa, se a gente fosse avaliar somente a Bahia, quiçá o Brasil? Primeiro, a meta que foi estabelecida no último plano de saneamento de 2012, e que o marco, né, trouxe e agora virou mandatório, é você universalizar até 2033 90% do serviço de esgotamento sanitário e 99% de água. Tá? Então, essa é a meta que nós temos. Qual é, para mim, o grande desafio, Milena? É que, observe, essa meta ela foi estabelecida em 2012, no plano de saneamento de 2012. De lá para cá, nós perdemos praticamente 9 anos. Nós temos um delay aí desses investimentos em que não tinha uma segurança jurídica necessária, né? E aí o novo marco traz, né? E não tínhamos um ambiente concorrencial para fomentar essa concorrência sadia, tá? Para a gente atingir essa universalização. Para mim, o grande desafio vai ser a gente conseguir correr atrás do prejuízo desse delay. Volta a trazer esse dado, de acordo com o estudo da KPMG, no período entre 2013 e 2018, havia uma previsão de se investir 163 bilhões,
foi investido apenas 63 bilhões. Então, nós temos um déficit aí de 100 bilhões, que agora, de 2021 a 2033, nós vamos ter que correr atrás, além, né, do completo, para chegar nos 392 bilhões. Tá? Então, para mim, esse é um grande desafio. E aí a gente só vai conseguir vencer esse desafio não apenas só com o marco, a gente precisa ter uma capacidade realmente de gestão entre União, Estados e municípios para conseguir, no fim das contas, colocar projetos com segurança jurídica, rentáveis e com capacidade de investimento em tecnologia para dotar esse serviço de eficiência. Eu digo tecnologia, Milena, aqui pensando muito, ainda quando a gente estuda, a gente verifica, ainda há muita ineficiência, perda da água. Entre a captação, eu ia falar sobre isso. Tratamento e distribuição, esse estudo da KPMG mostra que você tem algo em torno aí de 41% de perda. Então, imagine, para cada 100 litros de água captada, tratada, quando chega, você chega a menos 41% desses 100 litros. Né? Então, a gente ainda precisa investir muito em tecnologia. Tecnologia de monitoramento de rede, de manutenção, entende? E conscientização também, viu, doutor Guilherme, sobre o consumo, né, da água. Eu acho que falta também muito isso para o cidadão. Deixa eu cumprimentar o doutor Maurício Lee, que está aqui com a gente. Obrigada aí pela presença, pela audiência sempre aqui nas nossas lives. Contamos com sua interatividade também. Sua pergunta, aproveito para estender aí o meu convite a todos os espectadores que estão com a gente. Você que tem dúvida, você que quer falar um pouquinho sobre este assunto, sobre o marco, né, do saneamento, marco legal do saneamento, tirar dúvidas aqui com o doutor Guilherme, apresentando ele para você que chegou agora. Ele aí é presidente da Comissão de Concessões e Parcerias Público-Privadas da OAB Bahia. A gente está falando um pouco sobre os investimentos nesse setor, né, no saneamento básico. Eu estava aqui lendo um pouquinho a nossa pauta, doutor Guilherme. Você falou aí, né, da importância dos municípios, dos governos se unirem, né, da questão do consumo consciente, do desperdício de água. E aí eu queria tirar uma dúvida sobre essa questão aqui dos consórcios, né? Será possível, por exemplo, os municípios fazerem consórcios como o que existe hoje aí de saúde para gerir o saneamento nas cidades? Sim, Milena, é possível. Inclusive, existe uma lei federal, a 11.107 de 2005, que regulamentou de forma expressa esse modelo, vamos dizer assim, institucional, né? De forma que você tem lá um dispositivo, salvo engano, um dos parágrafos do artigo 3º, que prevê, sim, a possibilidade de os municípios se reunirem em consórcio e concederem a prestação de serviços públicos. Saneamento é um serviço público. Então, entendo que sim, é um modelo aí que, vamos dizer assim, está no cardápio da legislação brasileira desde 2005 e seria possível, sim, o município lançar em mão dele para projetos. Eu estava lendo também, e aí a gente falou da questão do desperdício, até para as pessoas saberem um pouquinho desse número, né, que é assim alarmante. Em 2018, né, são dados de 2018, 6,5 milhões de metros cúbicos de água que são desperdiçados. Só para você ter uma ideia do que significa isso em quantidade, são mais de 7 mil piscinas olímpicas que estão indo embora. Imagine quanto isso representa tantos países, né, que têm aí investimentos, inclusive, né, para despertar na população conscientização do uso da água, para que as empresas reaproveitem água. A gente tem até em Salvador a questão do IPTU verde, que é um começo, né, é um passo que se dá para despertar, né, nos condomínios, nas empresas, esse tipo de ação que reflete lá na ponta, né, nessa questão do desperdício. Você colocar na sua casa, no seu condomínio, coletores de água para reaproveitar a água da chuva, para molhar o jardim, para fazer irrigação, para também a parte de descarga, né, de água. Então, assim, são tantas coisas que existem, mas que não são utilizadas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, o que é que diz o marco legal sobre essas questões e um pouco também do que os governos e municípios devem fazer nesse sentido, doutor Guilherme. O marco, ele traz de forma clara que uma das metas de eficiência será essa, né? Ou seja, a ineficiência, né? Você combater a ineficiência, né, da perda de água. Tá? Nós ainda não temos no nível de detalhamento como isso se dará. A expectativa é que isso venha nesse decreto, mas o marco já cravou que sim, será um referencial. Né? E esse assunto ele é tão importante, Milena, porque você envolve também a questão ambiental. Né? No fim das contas, o que a gente observa, sem maiores, até acessar maiores fontes científicas, cada dia que passa, muitas vezes
um problema numa bacia hidrográfica. Outro dia eu assisti uma live de um professor falando sobre a história da Chapada, e ele dizendo que hoje, a olho nu, é possível você ver aqueles recursos naturais que não estão mais no nível que outrora se via. Né? Ele até falou, não estou aqui acessando nenhuma fonte científica para dizer, mas é nítido, você passa, eu moro lá, você passa e você vê. Né? Então, ou seja, se a gente não conseguir estabelecer também políticas, como você citou aí, do IPTU-V, de cada um fazendo a sua parte com reuso de água, é um recurso natural que, a depender das circunstâncias, inclusive ambientais, a gente pode ter realmente uma dificuldade muito grande de captar a água. Hoje a gente ainda tem a água para captar, né? A perda se dá até chegar à ponta final do usuário, né, na prestação desse serviço. Recurso natural, de forma que ele não seja perene para a vida inteira. Sim. E aí eu quero te perguntar uma outra coisa com relação às cidades mesmo, né, que precisarão de fato estar aí elaborando alguns planos, né, para que tudo aconteça. Plano de saneamento básico, estabelecer metas, estabelecer também indicadores de desempenho, aferir resultados. Queria que você falasse um pouquinho de que forma as parcerias público-privadas vão poder auxiliar as cidades na eficiência de tudo isso. A obrigatoriedade, Milena, do plano de saneamento, ela veio desde a Lei 11.445/2007, né, que foi uma lei que trouxe diretrizes para a política de saneamento. No entanto, se fazia o plano, e se você não conseguisse trazer, vamos dizer assim, aquelas metas do plano para o modelo contratual, né, você não tinha uma obrigação mandatória para o contratado a prestar esse serviço, entende? E aí é que eu entendo que as concessões de PPPs, elas trazem, sim, ferramentais fundamentais para você conseguir espelhar as metas que estão no plano, que é um instrumento de planejamento, de diretrizes, para que essas metas virem obrigatórias, mandatárias. E mais, é possível, principalmente em contratos de PPPs, a Lei 11.079/2004, ela traz uma possibilidade de você vincular o pagamento do prestador de serviço à performance dele, vis-à-vis um quadro de índice de desempenho que se estabeleça. Então, exemplificar de forma bem clara e objetiva aqui um exemplo. Ora, se você tem lá uma concessionária, por meio de um contrato de PPP, prestando serviço de saneamento, ele vai ter direito a uma remuneração fixa e uma remuneração variável. Essa remuneração variável estará diretamente vinculada a uma avaliação que é feita por um verificador independente, normalmente uma empresa de auditoria, tá? Não é feita nem pelo concedente, nem pela concessionária, por esse verificador independente, a partir de critérios já pré-estabelecidos. Então, por exemplo, será possível colocar lá, olha, você tem que prestar esse serviço com uma perda de água de 0,1%, por exemplo. Né? Enfim, um brainstorm aqui. E se ele não atingir isso, ele não ganha a nota 10 e, portanto, essa contraprestação variável ele não vai receber 100% dela, por exemplo. Isso já está disposto na lei de PPP. Então, ou seja, é um ferramental já existente que, no meu entendimento, casa com a necessidade que hoje nós temos e com a intenção do marco de você, de fato, agora estabelecer metas. É isso que eu digo. Mais do que estabelecer metas, essas metas precisam virar obrigações contratuais e se ter a possibilidade de auferir o cumprimento dessa obrigação ou não, e mais, estimular que elas sejam cumpridas por meio, por exemplo, desse ferramental da PPP, que é o pagamento da contraprestação variável vinculada ao atingimento das notas no quadro de índice de desempenho. Sim. Me chamou a atenção também, eu estava lendo um pouquinho sobre os principais pontos, né, da questão do novo marco legal, e aí ele diz o seguinte: estabelecer os direitos e os deveres dos usuários. Como é que o senhor vê hoje o dia a dia desse usuário, né, da água, do saneamento? O usuário também está fazendo sua parte? Está deixando a desejar? O que seriam esses deveres, por exemplo, dos usuários? Esse tema é bem interessante, Milena, porque muitas vezes quando a gente está aí diante da temática das concessões, que você tem concedente de um lado e concessionário do outro, no fim das contas, esse contrato existe como um esforço de interesse e o maior interessado é o usuário, né? O que está recebendo esse serviço na ponta. Tá? E nem sempre esses contratos, eles reservam, vamos dizer assim, muito espaço para você regular tanto direitos como deveres dos usuários. Normalmente, inclusive, a gente acha lá uma cláusulazinha apenas de direitos dos usuários, mas não tem nenhum dever. E aí eu acho que é um grande desafio, né? A gente conseguir estabelecer, vamos dizer assim,
A obrigação do usuário, vamos dizer assim, a partir do momento que a ligação chega para dentro de sua casa, de ele manter, por exemplo, essa ligação, né? E evitar vazamentos, enfim, entende? Por exemplo, em razão do desperdício de água. Isso, de certa forma, não está regulado no contrato de concessão, quando você pega, por exemplo, né? Da outra coisa também, quando a gente fala de saneamento, em que pese a gente tratar mais de água e esgoto, mas saneamento envolve também a gestão da política de resíduos sólidos, né? E aí eu acho que a legislação já avançou bem, porém a gente ainda precisa ter a capacidade de traduzir na prática o que está na legislação, que é o quê? A obrigatoriedade da coleta seletiva, né? Uma coleta seletiva, você consegue destinar esse resíduo de forma mais fácil para um local ambientalmente adequado, tá certo? E isso evita que você tenha lixos em matrizes hídricas, né, entre aspas, rios urbanos. Salvador muito tem, né, os córregos, não é mais rio, porque quando você olha do lado já está todo, né, enfim, acimentado. Mas quando você pega isso vai para o mar, é uma poluição ali diretamente de esgoto no mar, entende? Então, eu acho que o usuário, sim, precisa também fazer a sua parte, talvez aí, do ponto de vista do saneamento, a gente ampliando esse conceito, talvez a obrigatoriedade dele esteja até mais na área de resíduos sólidos, tá? Geração e coleta seletiva e disposição adequada desses resíduos. Joia. Eu falo sempre aqui da comunicação com propósito, né? Não só aqui na nossa rede, na rede da TV Alba, que tem um propósito de, justamente como eu falei lá no início, no caso aqui do nosso programa, aproximar mesmo, né, o trabalho da UAB, das comissões, dos espectadores, dos advogados e advogadas também, né, de forma geral. Mas essa questão do propósito da gente despertar a consciência nas pessoas, né? A gente está falando hoje aqui do saneamento, da coleta e tantas outras coisas que a gente precisa também despertar a consciência, né, doutor Guilherme? A gente fala que é uma TV legislativa e o quanto a gente tem que ter a consciência política. Então, fica aqui também essa mensagem nessa live para você procurar um pouquinho se informar mais também sobre os seus deveres. A gente gosta muito de cobrar, né, responsabilidades, de apontar falhas, mas precisamos identificar também os nossos deveres, as nossas obrigações para um futuro melhor, no saneamento, na coleta seletiva, na política, no dia a dia, tudo quanto é área. Deixa eu aproveitar que a gente te interrompi para trazer uma colocação do Rafa Petros. Ele traz uma pergunta bem específica. Ele fala, interessante essa ideia da remuneração variável. Primeiro, a remuneração fixa é obrigatório ou pode ser toda a remuneração variável? E como é feito o cálculo dessa remuneração fixa e variável? Você sabe esses detalhes, doutor Guilherme? É muito específico. Não, perfeito. Observe, não é obrigatório você ter uma remuneração fixa necessariamente. Em tese, ela pode ser toda variável. Agora, aquela história. Se você coloca toda variável, talvez a iniciativa privada não tenha interesse num modelo dessa forma, porque 100% do pagamento dela estará vinculada a esse quadro de índice de desempenho. Normalmente, o que a gente trabalha nas modelagens é o quê? A remuneração fixa, ela chega a um valor que seja possível, pelo menos, retornar o investimento, né? Ou seja, em tese, o concessionário, se ele tirar 0 no quadro de índice de desempenho e não receber nada da remuneração variável, ele fica no 0 a 0 do contrato, porque a remuneração fixa, pelo menos o dinheiro que ele colocou. Então. Mas para ele ter o lucro, né, a cereja do bolo, está ali naquela remuneração variável. Tá? Esses normalmente são os modelos que a gente, quando estrutura projetos dessa natureza, normalmente coloca para você ter, obviamente, um mínimo de atratividade da iniciativa privada. Senão a gente entende que se você só ter remuneração variável, gerará um risco muito grande. Principalmente tendo em vista como é que está a situação do saneamento, né? Que vai precisar de muito investimento, de muita mudança, né? Perfeito. Então, essa margem de lucro, ela diminui ainda mais. Doutor Guilherme, já estamos no final, né? São 30 minutinhos de live, temos aí uns 2 minutos para as nossas considerações finais. A minha consideração é de agradecimento aqui, né, pela oportunidade de estar conversando sobre um tema tão específico, né, mas também que faz parte tanto do nosso dia a dia e que a gente precisa, né, deixar aqui salva essa live que vai ficar para que mais pessoas se informem, tenham curiosidade de saber como funciona, de que forma elas podem participar, o consumo consciente da água, a questão dos direitos, mas também dos deveres. Então, foi muito interessante esse nosso bate-papo. Parabéns aí por trazer para a gente todos esses esclarecimentos e sucesso aí no trabalho à frente da Comissão de Concessões e Parcerias Público-Privadas. Obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, Milena, em nome de toda a Comissão de Concessões e Parceria Público-Privadas da OAB Bahia, né? A gente tem procurado aí
no âmbito da comissão, realmente fazer trabalhos, debatendo esses pontos, né, trazendo aí para conhecimento da sociedade, fomentando que a sociedade se envolva, né. Saneamento básico, ele é um serviço público, previsto na Constituição Federal, né? E sendo um serviço público, a gente não pode ter a ideia de que, olha, cabe exclusivamente ao público, ou cabe exclusivamente ao privado, ou ao público e privado. Cabe a todos nós, enquanto sociedade. Tá? O público somos todos nós, no fim das contas, né? A arrecadação do Estado decorre dos nossos impostos. O Estado não emite moeda, né? Então, no final das contas, o Estado apenas administra o nosso recurso, né? Então, a gente precisa ser senhor, né, dessas políticas públicas, procurar realmente influenciar por todos os fóruns possíveis, e a Comissão de Concessões e PPPs está à disposição de toda a sociedade, tá? A gente tem procurado fazer aí webinários, né, são normalmente transmitidos pelo canal do YouTube da OAB, e independentemente disso, nós estamos à disposição de toda a sociedade baiana para receber demandas e trabalharmos juntos. Muito obrigado e bom dia a todos. Muito bem, bom dia. Fica o convite aí para você que está na nossa live encaminhar esse conteúdo. A live vai ficar salva no IGTV, aqui da TV Alba. E nós estamos também com transmissão no nosso canal no YouTube. Basta você ir lá no YouTube, colocar TV Alba, já se inscreve, já ativa as notificações. E o nosso canal aberto 12.2, tá? Muito obrigada pela companhia, pela audiência. Quarta que vem, 9 da manhã, a gente tem mais uma entrevista bacana com esse objetivo aí de você que está em casa ficar sempre bem informado. Tchau, doutor Guilherme. Bom dia, boa quarta. Tchau, gente. Obrigada pela audiência. Obrigado.